processo de invenção da fotografia se deu ao longo de muitos anos e várias pessoas foram responsáveis pelo resultado final. Uma das primeiras invenções e talvez a mais significativa foi a câmera escura. Ela foi criada na antiguidade. Há registros do uso dela na China e na Grécia para a realização de estudos físicos como a óptica. A câmera escura consiste em uma caixa fechada, com as paredes internas pretas e opacas, e com um único pequeno orifício, que permite a entrada de luz. A luz entra pelo orifício e projeta a imagem invertida na parede do fundo da caixa. O artista francês Louis-Jacques Mandel, ele foi considerado o pai da fotografia. Ele inventou em 1839 um processo para fixar a imagem num papel especial, aperfeiçoando as experiências de Niepce, que obteve imagens com cloreto de prata sobre papel. Em seguida, fixou uma imagem um pouco contrastada sobre uma placa metálica. O aperfeiçoamento para a técnica de fixação de imagem levou o nome de daguerreotipia, que consiste num processo em que ocorre a formação de imagens sobre uma placa de cobre recoberta por uma camada de prata. As primeiras fotografias eram em preto e branco, pois ainda não existiam processos que permitissem a obtenção de cores. Alguns fotógrafos trabalhavam em suas fotos com aquarela para conferir a cor da imagem. Isso depois deles tirarem a foto e fazerem todo o processo. A fotografia desenvolveu-se nos anos seguintes, aperfeiçoando câmeras, lentes e processos de revelação. Do século XIX ao século XXI, conquistou avanços até chegar à era digital, que disponibilizou recursos, aplicativos e aparelhos que tornaram a fotografia ainda mais popular e extremamente presente no dia a dia. Quem hoje em dia não para um momento para ficar tirando foto de si mesmo, né? Nas famosas selfies. Ou então para ficar tirando foto de comida, né? Dizendo, olha o que eu estou comendo. Ou então tirar foto de uma paisagem, de um momento determinado. Isso daí foi graças a esses avanços, né? A invenção da fotografia alterou a função social do artista a partir do século XIX. Isso porque quem antes tinha o dever de registrar os momentos, registrar as famílias nobres, eram os pintores, os artistas eram os pintores. Só que, com a chegada da fotografia e com esses avanços e com o uso de produtos mais baratos, esse dever deles foi retirado. Eles acabaram sendo substituídos pelos fotógrafos. Nos períodos iniciais, as fotografias foram usadas para registrar acontecimentos, mas logo foi percebida pelos artistas como uma técnica que poderia ser usada de forma artística. A técnica e as possibilidades expressivas passaram a ser estudadas e pesquisadas por artistas que elegeram a fotografia como forma de manifestação. Então, os artistas perceberam que, já que a pintura estava se tornando uma coisa mais obsoleta, então eles começaram a utilizar as máquinas fotográficas também para se expressarem de forma artística. Para finalizar, vou falar de alguns elementos fotográficos básicos. Temos o ponto de vista, que é a maneira como o fotógrafo olha, percebe e registra objetos que ele relaciona com o seu ponto de vista e a composição da imagem. Temos os planos, que revelam a distância entre o objeto e o fotógrafo. O primeiro plano apresenta o objeto de perto e sem detalhar o seu ambiente. O plano médio destaca o objeto e também o seu ambiente mais próximo, e o plano geral mostra todo o ambiente sem destacar necessariamente um objeto. Ele pega tudo, dando importância a todo o contexto. A luz
É o principal elemento da fotografia. A forma como a luz incide sobre um objeto ou uma cena influi diretamente nos contrastes, na visualização das texturas e detalhes. Por isso que ela é o principal elemento da fotografia, que é ela que cria esses elementos artísticos.